Então, gente, no vídeo anterior, nós começamos a resolver esse exercício, que é essa função quadrática, né? Obter esses itens aqui da função quadrática, tá? Construímos o gráfico. E agora, por meio do gráfico, nós vamos resolver os demais itens, né? Pedidos na questão, tá? Lembram que eu falei que, fazendo uma análise do gráfico, né? Nós conseguiríamos obter essas informações aqui, tá? Então, vamos fazer a análise do nosso gráfico lá no GeoGebra e depois nós voltamos para escrever a nossa solução. Então, gente, estamos aqui com o nosso gráfico no GeoGebra e nós vamos aqui analisar, né, o conjunto imagem dessa nossa função, tá? O que é o conjunto imagem? É o conjunto formado por todos os valores f de x, né? Então, para cada x do domínio, você tem um f de x. O conjunto desses f de x é o que nós chamamos de conjunto imagem da função, tá? Então, nessa nossa função aqui, vamos ver, né, aonde o f de x está variando, tá? Observe que o f de x, ele vem aqui, olha, vem assumindo esses valores, né, até chegar nesse nosso vértice aqui, do y no vértice, tá? Quando chega aqui nesse valor do y no vértice, né, ele volta a assumir os valores, né, maiores do que o menos 1, que é o nosso y no vértice. Então, nosso conjunto imagem aqui dessa função será esse intervalo que nós destacamos aqui de laranja, tá? Que tem como extremidade o y do vértice, ok? Então, observe que o f de x está variando aí nesse intervalo, né, destacado aí de laranja. Então, esse é o nosso conjunto imagem, tá? O conjunto imagem na função de segundo grau, ele é um intervalo que tem como uma das extremidades, né, sempre o y do vértice, tá? Claro, considerando, né, que o domínio seja todo o conjunto dos números reais. Se essa parábola tiver concavidade voltada para baixo, o que que acontece? Olha só, nós continuamos com o intervalo, tá? Que tem o y do vértice como uma extremidade, né? Só que agora os f de x são valores, tá, menores, né, do que esse y do vértice, tá? Então, observe que o nosso f de x agora, ele está variando nesse intervalo aqui de números menores que o y do vértice. Ok? Então, esse é o nosso conjunto imagem, né? No caso aqui, nosso conjunto imagem vai ser o intervalo menos infinito y de v. Nós podemos ainda observar que nesse intervalo, né, o maior valor desse intervalo aqui é o y de v, tá? O maior valor do nosso conjunto imagem é o y de v. Então, nós dizemos que o y de v é um valor máximo, ok? Quando nossa concavidade é voltada para baixo, para cima, né? Então, esse nosso y de v aqui, ó, ele é o menor valor dentro desse intervalo. Então, nós dizemos que ele é um valor mínimo. E quem é o x, né? Quem é o x correspondente a esse valor? É exatamente o x do vértice, né? Então, o x do vértice, nesse caso, é chamado o ponto de mínimo, tá? Porque é o x, né, do qual a função atinge o seu valor mínimo, ok? E se o a tem concavidade voltada para baixo, né? Aliás, se a função tem concavidade voltada para baixo, então o x do vértice, ele vai ser chamado, né, o ponto de máximo, porque é nele que nós atingimos o valor máximo da nossa função, tá? Então, o ponto de máximo ou mínimo, né, também está relacionado aqui com o nosso vértice, tá? E no caso da função, né, ter o coeficiente a negativo, a sua concavidade voltada para baixo, nós teremos ponto de máximo e valor máximo. Quando a concavidade é voltada para cima, ou seja, o nosso valor de A é positivo, nós teremos aqui um ponto de mínimo e um valor mínimo, tá? Esse ponto e esse valor são exatamente dados aqui pelas coordenadas, né, do vértice, ok? Vamos voltar aqui à nossa função.
Então, no caso aqui da nossa função, nosso valor mínimo é menos 1 e o ponto de mínimo, né, é o 2, que é o x do vértice, tá? Vamos também, gente, fazer uma análise, né, do que acontece com os valores de x e f de x aqui nessa função, ok? Note que, conforme o x vai crescendo, né, conforme o valor de x vai aumentando, o f de x pode diminuir e pode aumentar, né? O que nós podemos falar a respeito disso? Então, se o nosso x aumenta e o f de x diminui, ó, observe que o x está crescendo e o f de x diminuindo, né? Então, nesse caso, nós dizemos que a função é decrescente. Sempre que o x aumenta e o f de x diminui, nós temos uma função decrescente, ok? Para esses valores aqui, olha, após o x do vértice, né, maiores que o x do vértice, observe que o nosso x aumenta e o nosso f de x também aumenta, tá? Então, se na sua função, né, conforme o x cresce, o f de x também cresce, nós dizemos que ela é crescente. Então, a nossa função quadrática aqui é crescente ou decrescente? Ela terá um intervalo de decrescimento, tá? Que no caso aqui são os valores menores que o x do vértice, e terá um intervalo de crescimento, né? Que é para os valores maiores que o x do vértice, tá? Então, esse intervalo aqui, né, amarelo, destacado de amarelo, é um intervalo de decrescimento da nossa função. O x cresce e o f de x decresce. Esse intervalo destacado aqui de lilás é o intervalo de crescimento da nossa função, tá? Conforme o x cresce, o f de x também cresce, tá? É sempre assim na função de segundo grau? Depende, né, da nossa concavidade, tá? Então, mais uma vez, olha, vamos analisar aqui quando nós tivermos um valor negativo aqui, uma concavidade voltada para baixo, tá? O que acontece, ó? O x do vértice também vai me dizer aí esse intervalo de crescimento e decrescimento, certo? Só que agora você vai observar que antes do x do vértice, o x cresce e o f de x também cresce. Ó. O x aumenta e o f de x aumenta. Tá? Depois do x do vértice, conforme o x aumenta, o f de x decresce, diminui, né? Então, x cresce, f de x decresce. Então, nesse caso, né, para esse intervalo agora, a função é crescente, e para esse intervalo, a função é decrescente, tá? Então, esses intervalos de crescimento e decrescimento, eles também são intervalos cuja extremidade é agora o x do vértice, ok? E, dependendo da concavidade, tá? Ela pode crescer e decrescer, ou a função pode decrescer e depois crescer, ok? Finalmente, gente, nós podemos verificar a questão do sinal da função. Vamos observar que nesse intervalo destacado de azul, né, que é uma união de intervalos aqui, você tem os valores de f de x todos positivos, tá? Então, se o x pertence a esse nosso intervalo azul, né, o f de x é positivo. Quando o nosso x pertence a esse intervalo rosa, tá? Note que o nosso f de x é negativo. Então, se você tem o gráfico, né, abaixo do eixo x, seus valores de f de x são todos negativos. A parte onde o gráfico está acima do eixo x, tá? Então, todos os valores de f de x são positivos, ok? E esses intervalos, né, eles estão caracterizados aqui, olha, por esses pontos que são exatamente nossas raízes, né? Então, as raízes aqui serão extremidades desses intervalos aí do sinal da função, né? O sinal da função é saber aonde o f de x é zero, onde o f de x é negativo e onde o f de x é positivo, tá? Esse estudo de sinal também, ele depende aqui, né?
do coeficiente também, do coeficiente A. Observe aí que agora, entre as raízes, né, a nossa função ela é positiva, tá? Maior que uma das raízes e menor que a outra, a nossa função é negativa. Pode acontecer também, gente, da nossa função ser inteiramente negativa. Olha, o gráfico está todo abaixo do eixo x, então ela é inteiramente negativa. Ou nós podemos ter também a nossa função totalmente positiva, né? Quando o gráfico estiver completamente acima do eixo x, né? Esses dois últimos casos são os casos onde nós não temos aí raízes, né? A função não tem raiz. Então, vamos agora finalizar o nosso exercício escrevendo as nossas soluções. Então, para escrever aqui o nosso conjunto imagem, né, nós já verificamos que é esse intervalo, né, com extremidade no y do vértice. Lembrando que o nosso y do vértice é o menos 1, ok? Portanto, o nosso conjunto imagem de f, é igual, nós podemos escrever dessa forma aqui, ó, x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a menos 1, ou você pode ainda escrever na forma de menos 1, fechado no menos 1, mais infinito. Então, esse é o nosso conjunto imagem. Então, o ponto de mínimo e o valor mínimo, nós vimos que a nossa função, né, como ela tem concavidade voltada para cima, nós vamos ter um ponto de mínimo e um valor mínimo, né, que são dados aqui pelas coordenadas do nosso vértice, tá? Então, ponto de mínimo no x do vértice, né, que é igual a 2, e o valor mínimo é o y do vértice, que é igual a menos 1. Com relação ao intervalo de crescimento e decrescimento, né, o intervalo de crescimento é onde o x cresce, e o f de x também cresce, então é nesse intervalo aqui que vai do x do vértice até mais infinito, né? Então nós vamos ter aqui, ó, o intervalo de crescimento é o intervalo 2 mais infinito. Você também pode escrever dessa forma, né? X pertencente a R, tal que x é maior ou igual a 2. E o intervalo de decrescimento é o intervalo onde o x cresce e o f de x decresce, né? Que é nesse intervalo aqui, ó, de menos infinito até 2. Então, nós podemos escrever menos infinito a 2, e também podemos escrever no formato x pertencente a R, tal que x é menor ou igual a 2. E, finalmente, né, o estudo de sinal, né, da nossa função. Então, você observa que no intervalo de 1 a 3, a nossa função é negativa. Né? Para os valores de x igual a 1 e x igual a 3, a função é 0, porque são as raízes. E no intervalo que vai de menos infinito a 1 e o intervalo que vai de 3 a mais infinito, né, a união desses dois intervalos, né, nós temos a função positiva, tá? Então, vamos escrever assim, né? Para x pertencente ao conjunto formado pelos valores 1 e 3, f de x é igual a 0. Para x pertencente ao intervalo aberto de extremidades 1 e 3, f de x é negativo. E para x pertencente à união desses dois intervalos, né, destacados em azul, x pertencente a menos infinito, 1, aberto no 1, né? União com o intervalo 3, aberto aí no 3, mais infinito, f de x é maior que 0.
Então, assim finalizamos aí a nossa resolução. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada por assistir e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.